Olá alunos, professor Thiago Rigonati voltando com mais uma videoaula do nosso curso de criação de plugins de Minecraft Java Edition completo aqui pela Udemy. Vamos dar continuidade. No vídeo passado vimos aqui como criar uma pasta e um arquivo de configuração, o qual ainda não é um arquivo YAML, então eu não consigo utilizar nele, por exemplo, como eu faço aqui, ó. getConfig.set, não consigo utilizar o save, não consigo utilizar o get e tal. Então a gente vai ver como fazer isso, tá? Primeiramente, eu preciso criar um file configuration. Então, private static file configuration do pacote org.bookit.configuration.file. Vou dar o nome de config, não, vou colocar custom config para não ficar igual o config que a gente já tem lá, que é o padrão, né? Custom config. E aí, aqui embaixo, depois desse método, ó, clica aqui e você vai ver onde o método acaba. Depois desse método, eu vou fazer o seguinte, vou criar um método que vai ser um método público, static void load, para carregar. Então, nós vamos carregar o que? Quando eu chamar load, eu vou pegar esse custom config e vou atribuir a ele um YAML configuration, do pacote também configuration.file. E vou chamar load configuration e eu tenho que passar para este load configuration um file. Obviamente é o arquivo ptbr file que a gente tem ali, né? No caso, esse arquivo aqui, ó, que não temos nada nele. Ok. Então quando eu chamar load, vai fazer isso. Depois eu preciso criar aqui um método para mim poder pegar este custom config. Então ele é privado, ele não pode ser pego de outro lugar. Logo eu vou clicar Alt Insert. Então já se acostume com os atalhos, tá? Ó, um getter, eu quero um getter, que é o único que eu tenho ali no momento, é um getter que vai pegar custom config. Então get custom config retorna custom config, ok? Beleza, então agora eu já posso utilizar. Então, ó, quando eu pegar get custom config, eu vou chamar então o que? Vamos ver. Custom config é a classe, tá? Get custom config é meu arquivo de configuração. E aqui eu posso chamar, no caso, set get string, get int, get stack, etc. Igual o nosso get config, tá? Só que esse aqui é o padrão, a gente criou um personalizado. Então, ó, não pode esquecer, primeiro a gente tem que chamar load para ele carregar. Depois eu preciso chamar custom config.get custom config.set e aqui eu vou colocar, ó, vamos supor que eu vou ter outro arquivo, tá? Então antes de eu chamar isso aqui, lembra que a gente criou o arquivo ptbr? Então ptbr serão as mensagens em português. Vou dar um Ctrl D para duplicar e vou chamar esse arquivo de INUS, que é inglês dos Estados Unidos. Vai ter aqui então INUS. O arquivo vai se chamar INUS Messages. Aí eu vou fazer o seguinte. No meu arquivo de configuração padrão, eu poderia ter aqui uma chave chamada language. Então aqui ele ia começar com IN, beleza? Poderia ser também PTBR. Vamos colocar IN. Daí eu vou verificar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu der um load, eu vou verificar o que tem lá no language. Se tiver IN, ele vai receber isso aqui do arquivo tal. Se tiver PTBR, vai receber do PTBR. Então, ó, vou fazer um if, porque só tem dois. Se tivesse mais, eu faria um switch case. If, no caso aqui, é o arquivo padrão que eu tenho que pegar, tá? Ó, tá no arquivo padrão essa opção. Vamos colocar então plugin. Então, ó, if plugin.getConfig.
ponto get string. Path é o language ponto equals ignore case. E n custom config recebe isso. Se não for en, no caso, vamos fazer assim, ó, vou fazer diferente, tá? Se for ptbr, recebe ptbr. Se for qualquer coisa que não é ptbr, vai ficar o padrão que, convenhamos, é melhor a gente deixar o padrão em inglês, né? Porque eu mesmo, que falo português, prefiro deixar o arquivo de configuração em inglês. Às vezes, sei lá, a pessoa pode querer colocar em português, mas no meu caso eu deixo todos os arquivos em inglês, tá? Mais fácil de entender para mim, mas se você quiser, selecione PTBR. Tem aqui a opção. Caso isso aqui seja qualquer outra coisa, o padrão vai ser inglês, ok? Beleza. Então vamos ver como isso vai acontecer. Eu dou um load aqui, ó. E aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu não vou poder setar, porque agora eu não vou saber qual que vai estar, né? A não ser que eu mude aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no arquivo ptbr. Antes eu preciso criar o arquivo... inglês aqui, ó. Então, ó, igual eu fiz aqui com o ptbr, eu faço com o enus. Então, eu faço isso aqui para criar o arquivo também, se não existir, né? Beleza. O get custom config, ele vai simplesmente pegar o nosso arquivo que estiver, no caso, o que estiver sendo utilizado, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não é para você implementar um plugin fazendo isso aqui. Nós vamos ver profissionalmente depois no plugin mais sério. Esse aqui é só testes, né? Mesmo porque eu estou aqui utilizando um arquivo padrão. Já fiz outro personalizado aqui. Então, ó, deixa eu só criar o arquivo enus messages, que você vai ver. Ó, enus messages. Os dois não tem nada. Enquanto eu tiver aqui en, vai ser inglês, correto? Então, eu sei que está no modo inglês por enquanto. Aí eu vou me aproveitar disso e simplesmente chamar aqui customconfig.getCustomConfig.set. Vamos colocar aqui msg, por exemplo. Então, é como se a gente tivesse uma mensagem em cada arquivo e em diferentes idiomas. Aqui eu vou colocar uma mensagem em inglês, né? Então, greater is he who is in me than he who is in the world. Ok, maior que está em mim do que o que está no mundo. Aí vai salvar então, só que não basta isso aqui. Lembra que a gente precisa salvar? Como que a gente salva? Eu fiz o método save, customconfig.get customconfig save. Eu não fiz, tem aqui pra gente salvar, só que eu tenho que passar o arquivo, tá vendo? Então eu posso simplesmente criar aqui um método que vai ser um public static void save, deixa eu ver, save custom config, save custom config. E aí vai acontecer como aqui? Eu preciso fazer também um if, eu acho, deixa eu ver. Eu ia chamar custom, não preciso, porque o custom config já vai estar selecionado. Custom config.save. E aí, não, preciso sim, porque aqui eu vou ter que passar o arquivo, tá vendo? E aí eu vou fazer o mesmo if que eu fiz aqui, ó, para ele selecionar. Então, se for ptbr, o arquivo vai a ser salvo vai ser o ptbr.
E aqui vai gerar uma exceção. Eu posso já surround with try catch. E se for o arquivo, aliás, se for diferente de PTBR, o arquivo vai ser o INUS. Então aqui é só um exemplo, lembre-se. Inclusive eu poderia fazer aqui o seguinte, tirar esse try catch daqui, que tem duas vezes, e adicionar a assinatura do método. Logo esses dois iam parar de reclamar, e eu poderia inclusive tirar essas chaves daqui, uma vez que eu só tenho uma instrução nesse if e nesse else também. Ia ficar muito melhor assim, ok? Agora eu vou ser obrigado a chamar aqui na hora do save, ó, save custom config, deixa eu ver, custom config .save custom config, o try catch, surround with try catch, beleza. Então agora quando eu chamar o save custom config aqui, ele vai chamar esse aqui, vai salvar o arquivo PTBR se tiver no modo PTBR. Como não tá no EN, ele vai chamar esse aqui, vai salvar o arquivo em inglês lá, correto? Agora sim, vamos dar um build artifacts, e o que eu fiz aqui é escrever isso. Where is he who is in me, then he who is in the world. E vamos dar um rl confirm. O que eu tenho? Deixa eu ver. PTBR nada. No INUS tem 1 KB, podemos ver. Deve ser minha mensagem. Aqui está. Agora no PTBR eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar PTBR no arquivo de configuração, PTBR. Vou salvar, ok. E vou fazer o seguinte: a mensagem vai ser maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E vou dar um build artifacts, ele vai escrever. Eu poderia fazer isso manualmente, né? Mas eu quero demonstrar que também funciona com o set lá e o save. Então, aqui está. A mensagem em português está maior que está em mim do que o que está no mundo. E em inglês está greater is he who is in me than he who is in the world. Agora eu vou pegar essa mensagem e, dependendo do que tiver aqui, ele vai retornar uma mensagem em português ou em inglês simples, né? Vamos mostrar na tela então, ó. Eu não vou mais escrever nada, tá? Ó. Então vou até apagar isso aqui, ó. Só o load que eu preciso, tá? O load é para ele colocar isso aqui. Então sempre vou usar o load aqui agora, tá? Não posso mais abrir mão desse load. Quando meu servidor iniciar, isso aqui tem que estar feito para eu poder fazer isso aqui, ó. Get server.get console send message. Vou passar aqui o custom config.get custom config.get string. A string é, aliás, o path é msg, e isso vai me retornar a mensagem. Se eu quiser colocar uma cor também vou poder, daqui a pouco eu mostro. Olha só, build, vamos dar um rl confirm, e maior que está em mim do que o que está no mundo. Vou mudar o idioma para IN e rl confirm, where is he who is in me, then he who is in the world. E agora eu vou mudar a cor também e colocar o prefixo, né? Lembra que a gente pode fazer isso? Aqui, ó. Então, ó, antes eu vou definir uma string msg, vai receber isso aqui. Só que antes eu vou passar o que? String util.color. Então, a mensagem aqui já vai ficar com cor. E aqui eu vou passar o que? O meu prefixo. Só que o prefixo ele só é colocado depois, ó. Então aqui ele está nulo ainda. Por isso que eu tenho que pegar isso aqui e colocar antes. Aí, prefixo concatenado com mensagem. E agora eu vou mudar a cor da mensagem aqui. A em inglês vai ficar da cor, sei lá, gold. E a mensagem em português eu vou colocar na cor, pode ser aqua.
e salvei os dois, tá? Salve os dois arquivos, que agora tem dois, né? Tem que clicar aqui, ó, para salvar todos. Eu editei dois, então vou dar um build artifacts. rl confirm e greatest heroes and the heroes in the world. Agora vamos colocar qualquer coisa aqui. Aliás, o PTBR é específico, né? Então o PTBR ele tem que especificar. Tá azul aí. Se eu colocar qualquer coisa aqui, vai ficar em inglês, como a gente definiu, né? Então qualquer coisa vai deixar em inglês. Caso o usuário erre aqui, sei lá, digite um idioma que não existe. Então, por exemplo, yes. Então, no caso do IN, é só IN, não é INUS, né? Então a gente pode arrumar isso também. Vamos arrumar isso. Então, apenas fazendo isso aqui, ó. É só deixar lá, né? INUS, porque vai ficar em inglês. Eu não especifiquei, tá certo. Então é só isso. INUS vai ficar em inglês, tá? Mas aqui eu posso colocar um comentário. Então, ó. Idiomas disponíveis. Posso colocar INUS, que na verdade qualquer coisa vai ficar em inglês, né? E o PTBR tem que especificar certinho o PTBR, né? No caso pode ser também PTBR assim, porque utilizamos o equals ignore case, mas não ia funcionar se eu colocasse traço, tá? Você pode fazer isso também, basta mudar aqui a lógica. Na videoaula de hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando aí. Qualquer dúvida, pergunte que eu respondo prontamente.